Olá, estamos então iniciando o nosso terceiro módulo e agora aí você que já conhece, né, os fundamentos da LGPD, os direitos dos titulares, nós vamos então conversar um pouquinho sobre segurança da informação, o papel do encarregado de dados, as boas práticas que a Secretaria da Saúde deve seguir. E tudo isso é essencial para garantir aí a segurança, na proteção desses dados, para evitar os vazamentos, né? Para se ter um uso responsável dos dados aí dos cidadãos. Nós vamos ver, esse é o bloco, o módulo 3, nós vamos ver num módulo de encerramento que eu criei com questões contemporâneas, o tanto que nós temos de vazamento no dia a dia. Você pega no jornal. Então hoje é domingo, 4 de maio, igual eles fazem vídeo, né? Político gravando vídeo, né? São 14h25 agora. Então, no jornal de ontem, por exemplo, saiu uma multa aí do governo da Irlanda, que cuida dessa parte na Europa, a gente vai ver isso no módulo de encerramento, multando o TikTok, né? Em 530 milhões de libras, se eu não me engano, é uma multa astronômica. Então, o que nós vamos ver agora no módulo 3 é justamente essa questão das boas práticas no tocante aí à segurança, tá? Então, deixa eu sair aqui, vamos colocar lá o nosso material. Então tá aí. Módulo 3, medidas de segurança, as boas práticas e a questão aí do encarregado de PO, como a gente já viu. Então, qual que é a ideia, pelo menos quando eu montei aqui, pensei nos objetivos desse módulo? Compreender a importância da segurança da informação. Tudo é informação, tudo tem que estar protegido. Hoje, guerras de narrativas, o que vaza um dado tal. Então a informação sempre foi, quem conhece minimamente sobre inteligência, eu que venho da minha formação dentro da carreira policial militar, que trabalhei no centro de inteligência da polícia, isso aí é vital. A informação, né? A informação, a contra-informação, mas principalmente o sigilo da fonte, a proteção daquela informação num banco de dados, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo aqui. Isso é essencial e a gente lida com isso desde que o mundo é mundo, não é porque a gente tem a LGPD agora, a lei trouxe a normativa legal, mas a preocupação ela é muito antiga. Conhecer as responsabilidades e o papel do encarregado de dados. Eu tenho um hábito sempre para falar, quem trabalha comigo sabe que é assim, ó. Tem poder quem tem informação. Tem mais poder quem tem uma informação privilegiada. No meio da comunicação social, na área de imprensa, a gente sempre escuta aí os jornalistas, os repórteres, usando a expressão furo da reportagem, né? A ideia de estar ali primeiro do que todo mundo, de ter uma informação privilegiada, né? A ideia do off, né? Não, em off aqui, você não quer me adiantar. Isso é uma desgraceira, isso aí, vocês não têm ideia como é que vaza isso, né? Então, a ideia do sigilo da informação, né? E quando você, digo aqui no meio do sistema de inteligência da informação, quando se vaza numa contra-informação, né? Uma narrativa que de fato não é aquela. Não, isso é usado demais na guerra, foi usado demais na Guerra Fria, usado durante as 2 guerras mundiais. Insisto, hoje é uma normativa aqui para a gente balizar, né? Toda essa questão. Estimular as boas práticas de proteção e governança de dados pessoais no setor público. Aí é conosco, é o que a gente está tentando aqui trazer boas práticas, uma ideia, talvez estimular vocês aqui nessa questão, tá? Vamos lá então, na segurança da informação, no artigo 46. Então a LGPD obriga o controlador e o operador a adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Eu deixei em vermelho para vocês terem essa ideia que o verbo obrigar ali, obriga,
né? Não é um critério discricionário, não é uma questão de conveniência e oportunidade. A lei obriga, determina, e nós, os administradores, servidores públicos, nós somos escravos da lei. A lei nos impõe um comportamento, não é assim, se tiver... Não, é obrigado. Então, quando você enxerga aqui em vermelho, obriga o controlador e o operador a adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, porque eu preciso, de fato, proteger os dados pessoais. E isso vale tanto para grandes sistemas quanto práticas simples do dia a dia. O dia a dia, numa UPA, numa UBS, num hospital, não importa se na área pública ou privada. A segurança de dados ela é impositiva. Eu tenho que criar um fluxo, eu tenho que criar um mecanismo de ação, uma norma aqui condutora, o encarregado. Então isso tem. Mas onde eu estou aqui não tem. Ainda não tem, mas tem que ter. Né? Se você está aí, então, tem que procurar, falar, olha, eu vi o curso, eu vi as orientações, a gente precisa implementar essa questão. E obviamente estamos todos aqui no mesmo governo, contem comigo para o que der aí para ajudá-los na implementação disso, ok? Vamos lá. Bom, medidas técnicas e administrativas para essa proteção. Senhas fortes individuais. Da vira e mexe você vê lá, recebe um e-mail da Empro, a sua senha vai expirar, você fala, nossa, cara, aí você põe uma senha, essa não pode, aí você põe outra, mas é um sistema, não é só aqui. Não, agora foi o governo de Rio Preto. Não, isso é todo lugar, você não vê que muda a sua senha de uma série de questões, sua senha vai expirar. Eu tenho um e-mail meu próprio dentro da polícia e o acesso dentro do sistema da polícia, mesmo estando na reserva, eu sou professor da escola da polícia, tal, então eu recebo ali meu horário, minhas questões. E muda, né? Muda a cada 6 meses. Então, se você quiser manter aquele acesso, muda as senhas. Você fala, mas agora eu não lembro, porque a sua limitação de senhas vai aquela, e aí, mas não pode a sequência, mas não pode a letra, mas não. Porque isso é estudado justamente para que você não tenha ali uma senha vulnerável e não acesse as suas informações quando você estiver operando, por exemplo, numa intranet. Quando você acessar uma rede governamental, você vai estar ali deixando uma vulnerabilidade de todo mundo. Então não é só você, né? É todo o sistema de proteção. Por isso que eu preciso de uma senha forte e uma senha individualizada. Eu preciso ter um controle de acesso aos sistemas. Quem está acessando aquele sistema? Quando aquela pessoa pode acessar aquele sistema? Quando? Qual horário? Por quanto tempo? Isso é segurança das informações. Um bloqueio automático de tela. Aí sai o bonitão lá para tomar café, aquela questão escancarada lá na tela. Não tem. Tem que pôr uma programação ali por segundos, o mínimo. 30 segundos, 15 segundos de tela, já bloqueia. Tem que deixar. Não, é na minha sala. Primeiro que não é só sala, sala é do poder público. Né? É na minha sala, ninguém vai entrar, cara, não confie, não dá. Então, bloqueio de tela tem que ser automático. Todo mundo tem que ter bloqueio de tela de segundos, né? Lá na SEMAS, na Secretaria de Assistência Social, aquilo parece um aquário. Quando você passa, né? E parece os peixinhos dentro do aquário. E todas as telas estão voltadas para cá. É claro que eu não tenho um acesso aberto ao público de qualquer questão, mas eu tenho observado isso e tenho procurado pensar no que eu vou alterar ali, colocar uma película, alguma questão nesse sentido já está aqui no meu planejamento, né? A ideia de proteção é justamente as pessoas estão igual eu estou aqui, eu estou no escritório, mas as pessoas estão com o monitor voltado para as costas de quem passa, né? É claro que do outro lado está de frente, mas aqui eu tenho uma estação de trabalho, está todo mundo voltado. Eu tenho pensado nisso. Determinados departamentos lá que lidam com informações muito mais sensíveis são fechados, isso eu já observei também. Mas essa questão de arejar, de vidro, tudo, também reflete uma vulnerabilidade ali naquela tela para quem está passando numa área de acesso, num corredor, enfim. Tá? Então bloqueio automático de tela é obrigatório. Não deixar prontuários visíveis aí com vocês na área de saúde, não tem condição. Se está digitalizado, se está ainda num modo
de papel, não pode deixar nada visível, né? O uso de antivírus e atualizações regulares, né? É que eu nem sei onde está meu telefone, mas neurose, né? Toda vez de manhã, quando eu ligo o telefone, a primeira coisa onde eu uso Android, eu vou nas atualizações. Todo dia, antes de fazer qualquer coisa no aparelho, eu procuro atualizar. O telefone hoje, para todo mundo, ele virou uma questão extremamente sensível no tocante a dados, né? Dificilmente a gente liga para alguém. É um telefone que você não faz mais ligação de um modo geral. Então as atualizações, para mim, são extremamente sensíveis, né? Então a gente tem que atualizar. Às vezes não estou praticando aqui etarismo ou idadismo, né? Eu tenho, obviamente, se eu estou com 51 anos, eu tenho pais, né? Eu que já sou um pré-idoso, os meus pais já são idosos há décadas. Então, eles têm uma certa dificuldade. Então, às vezes, minha mãe me pede algumas questões, minha mãe é servidora pública do Estado, filho, preciso ver o Gov aqui. Eu falei, hoje é domingo, nesse feriado, minha mãe estava aqui. Aí você vai olhar lá, mãe, deixa eu ver aqui seu telefone, você entra lá, 27 atualizações pendentes, eu não atualizo, pelo amor de Deus, mãe, daqui. Aí vai, atualiza, que é essa questão de inclusão e acessibilidade. Então, assim, você tem que atualizar pelo sistema original do que for, né? Às vezes está lá no seu computador uma programação, olha, clique aqui para atualizar, né? Claro, um ícone que vem dentro do próprio sistema. Desliga atualizando, não atualiza, tem que atualizar. Na dúvida, você chama alguém técnico de informática e fala assim, posso atualizar? Então as atualizações são justamente constante, novas, é uma constância de proteção sendo ali modificada, aperfeiçoada, tá? A questão, como fala aqui, de antivírus, aí nós somos uma rede governamental, a Empro acaba cuidando disso, né? Mas assim, conexões externas, essas questões são extremamente perigosas hoje, né? Pendrive, eu vou praticar um autoetarismo, eu sou da época de disquete, quer dizer, eu sou da época da máquina de escrever, né? Eu vou falar assim, eu sou datilógrafo, né? Mas quando você começa com essas conexões externas, né? Qualquer conexão externa, né? Um pendrive, insisto, um HD, qualquer conexão que você plugou, você tem ali uma janela de oportunidades e complicações, né? Por isso, a nossa rede, ela sempre passa por atualizações de proteção, tá? Treinamento dos servidores, olha só, é o que nós estamos fazendo aqui dentro de um aspecto normativo da Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo prático, então. Um computador aberto com um prontuário eletrônico aberto é uma falha grave de segurança, né? Se um paciente vê dados de outro, isso pode gerar responsabilidade para o servidor e para o órgão público, tá? Então aqui, olhando um pouquinho para vocês na área da saúde. Fechamos o bloco 1, vamos ao bloco 2, sobre o vazamento de dados e incidentes de segurança. Então, o que é um incidente de segurança? É toda situação que compromete a integridade, a confidencialidade ou disponibilidade dos dados. Pode ser um ataque de um hacker, pode ser um vazamento acidental ou até mesmo o extravio de documentos físicos, né? Insisto, você tem dúvida do que a gente está lidando? Basta assistir filme de guerra. Pega qualquer filme sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, filme sobre espionagem, então tem lá um papel que alguém consegue tirar uma... Hoje mais fácil para o celular, né? Mas tira uma foto e qualquer série você vai ver isso e vaza uma questão, tem uma corrupção de dados, tem um aplicativo lá que vai girar alguma questão para dar uma fragilidade, para alguém entrar no sistema. Então assim, a todo momento a gente lida com essas questões em filmes. Todo momento. Na vida real, a todo momento também. O que fazer diante de um incidente? Eu volto aqui. Eu tenho uma questão lá que comprometeu a integridade, eu tenho uma questão que comprometeu a confidencialidade
ou a disponibilidade dos dados. E agora, o que fazer diante do incidente? As minhas práticas protetivas, as minhas práticas preventivas não deram resultado. O que fazer? Bom, comunicar imediatamente o encarregado, o DPO, imediatamente. Ele, vou até falar aqui num jargão, ele ganha para isso, ele ganha para administrar essa questão. Registrar o ocorrido internamente, né? Então eu tenho uma prática, eu tenho um fluxo aqui de dados que vai ter o que fazer. Começa com o registro, comunicou o DPO, vai formalizar a questão dentro do fluxo de informações criadas nesse sentido. Adotar medidas para minimizar esses danos, né? O vazamento. Então, vazou, tá? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai controlar? Né? Então, você vê no dia a dia isso. A empresa tal, a rede tal, já tomou as seguintes providências para tal questão. Em alguns casos, né, vai ser necessária a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e o próprio titular. Um exemplo real. Hospitais brasileiros já enfrentaram ataques de ransomware que sequestram dados e exigem resgate. A prevenção é sempre o melhor caminho. Por que eu pus ali o termo com um asterisco? É um termo técnico de TI, é um termo técnico de segurança de informações. Então eu trouxe aqui uma explicação para vocês. É a janela que abre a janela, né? É um tipo justamente de vírus, é um tipo que acaba adentrando ao sistema de informações, né? Que vai criptografar os seus arquivos ou vai bloquear o acesso ao seu próprio computador. E aí eles exigem um pagamento, eu coloquei ali um resgate, né? Para desbloquear os dados ou recuperar o acesso. E o pagamento é normalmente feito por meio de criptomoedas. Um exemplo aí, eu pus o Bitcoin, né? E os criminosos acabam ameaçando divulgar aqueles dados se não pagarem o resgate. Você sabe que eu acabei trazendo um complemento, falando uma questão particular minha, né? E o malware, né, é a abreviação de malicious software, né? Ou seja, o software malicioso, e refere-se a qualquer programa ou código de computador projetado para causar danos, né, roubar informações ou interromper um funcionamento de um sistema ou dispositivo. E inclui uma variedade de tipos aí de software nocivo, né? Então tem uma série de questões como a gente vê no dia a dia, né? Sejam os próprios vírus, worms, o próprio ransomware que a gente está estudando, o spyware e outros. Eu lembro de um caso comigo, eu recebi um e-mail dizendo o seguinte: olha, eu quero o pagamento de tanto, senão eu vou divulgar a sua senha. E colocou a minha senha, mas olha, eu falei assim, ó, eu tô nem aí porque não tem absolutamente nada, né? Nada. Eu falei assim, fica à vontade, né? E aí não aconteceu nada, né? No meu caso não bloqueou o meu acesso, nada, mas era uma senha do meu e-mail. Eu falei, não tem nada aí no meu e-mail, não tem problema algum, né? Mas fica aí o registro, né? Mesmo com antivírus, mesmo tendo esse conhecimento, não estamos à mercê, né? Não estamos totalmente protegidos. Bom, vamos lá ver o papel então do DPO nesse caso, né? Ele foi notificado, não foi? O que ele vai fazer? Então, quem que é o encarregado? Está lá também no artigo 41 da lei. O encarregado é a pessoa indicada para atuar como um canal de comunicação entre o órgão, os titulares dos dados, né, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele que vai orientar, ele que vai fiscalizar e ele vai ajudar na implementação da LGPD. Então a questão é com ele. Quais são as funções do DPO? Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, quer dizer receber, né? Prestar esclarecimentos à NPD. Orientar os servidores sobre boas práticas. Executar as ações de governança e conformidade. E aqui nós estamos fazendo isso por meio de treinamento, tá? Então tá aí
estão aí as funções do encarregado, né? E na Secretaria da Saúde, como é que fica o encarregado na saúde pública, né? O DPO precisa entender o fluxo de dados, ele precisa conhecer os sistemas utilizados e ele então com isso vai ajudar os gestores, os servidores a implementar rotinas seguras e rotinas transparentes. Essa é a ideia, tá? Vamos lá então para o bloco 4, as boas práticas e a governança. Saímos do artigo 41 e fomos para o artigo 50 para entendermos as boas práticas em proteção de dados, tá? Então a LGPD ela incentiva a adoção de programas de governança em privacidade. Isso quer dizer criar rotinas internas para que o órgão público atue de forma ética, segura e eficiente. Boas práticas aqui recomendadas como sugestão ou sugestões. Criar um plano de resposta a incidentes, né? Como eu falei, então vai formalizar, vai avisar a NPD, mas eu preciso de um plano de resposta. Eu preciso assim, ó, teve um vazamento. Onde eu pego? Eu pego aqui o meu bloquinho, ó, número 1, formalizar, número 2, avisar o DPO, número 3, aí é o DPO. A hora que chegou para ele, ele falou assim, agora é comigo. Então eu preciso justamente de ter aqui um manual do que fazer, né? A ideia é justamente essa, né? Então criar um plano de resposta. Vamos minimizar os dados. Ó, vou fazer uma comparação aqui dos meus tempos de policial de trânsito rodoviário. Quando você tem um acidente na rodovia, as pessoas muitas vezes falam assim, ó, pelo amor de Deus, já tem que socorrer. Primeira coisa que você faz, sinalizar o local. Primeira coisa que você vai fazer aqui, estancar aquele problema. Primeira coisa, você tem que adotar uma prática para parar imediatamente aquela questão, para depois você resolver, né? Então aqui como se fosse aquela sinalização do local de acidente. É extremamente importante essa questão. Então um plano de resposta a incidentes. Manuais internos sobre sigilo e uso de dados, quem tem acesso, qual a forma de acesso, aquilo que eu já falei, né? Então tem que ter essa questão. Treinamento contínuo para servidores. Estamos nós aqui batendo um papo, mesmo que virtual, mas estamos aqui tentando aprimorar essa questão. Mas o treinamento ele é contínuo, né? Então hoje eu estou falando para vocês, amanhã outra pessoa com uma outra abordagem, uma outra visão, outro aperfeiçoamento, mas o treinamento tem que ser contínuo, tá? Nomeação oficial do encarregado, deixei até sombreado aqui, justamente que é no órgão, vai publicar no Diário Oficial, todo mundo tem que saber. Quando eu falo nomeação oficial do encarregado, justamente para a pessoa, mas eu nem sabia que tinha, mas quem que era, tal. A pessoa tem que saber, entrou um novo servidor, ele tem que ter ciência, tal. A pessoa nunca trabalhou com isso, tem que ter ciência, tem que passar por um treinamento. A vantagem aqui nossa é isso, aqui vai ficar gravado na nossa escola de gestão pública, vai passar. Então eu penso, minha sugestão aqui como instrutor do curso, como professor do curso, a passar o que foi nomeado agora. Recentemente a gente teve um chamamento de novos servidores decorrentes do último concurso. Chamar esse pessoal, sentar, colocar na sala de aula e colocar para assistir o curso. Não tenha dúvida, estamos fazendo hoje aqui para vocês na Secretaria da Saúde, mas é algo que cada secretaria vai ter a sua iniciativa e eu acredito que a própria escola de gestão pública deve fazer essa interface, essa transversalidade aqui com cada secretaria, tá? Então, nomeação oficial do encarregado. Política de privacidade clara e acessível. Auditorias e monitoramento dos sistemas. Isso é extremamente importante. São práticas recomendadas. Isso aí eu estou tirando, obviamente, da própria interpretação da lei. Então, um exemplo aí sempre prático, né? A ideia de UBS, uma unidade básica de saúde, e o fluxo de dados. Então, desde a ficha de acolhimento até a digitação, me perdoe se vocês não usarem esse termo, mas aqui dentro das SEMAS a gente usa, né, a ficha de acolhimento e tal, a gente fala muito de acolhimento das pessoas, que tem uma privacidade também. Desde a ficha de acolhimento até a digitação no sistema, tudo precisa estar documentado e protegido. Saber quem acessa, por quê e como os dados
circulam é essencial, tá? Então, quem que tem acesso, quem que não tem, eu tenho órgãos externos, eu tenho órgãos paritários, eu tenho conselhos, eu falando agora da secretaria a qual estou à frente, eu tenho conselhos. Então, qual é a ideia? A ideia sempre é a proteção, só tem acesso à informação dentro daquela competência, daquele órgão. Serve exatamente para todos vocês aí na saúde, tá? Bom, aí vem a coisa boa, né? Professor, o senhor está sendo irônico. Não estou. Porque uma lei, a gente fala muito assim, uma lei com meras recomendações, ela é complicada, ela tem que ter uma responsabilização, né? O brasileiro, ele tem uma cultura, e generalizando, horrível da minha parte, me perdoem, mas é isso. Mas o que vai acontecer se eu descumprir? Nós temos muito isso. Ah, mas tem multa, tem uma responsabilização, eu posso ser processado. Poxa, se a lei obriga, ela tem que ter uma sanção e uma responsabilização. Isso é óbvio que vai acontecer e é o nosso bloco 5. Então, eu tenho lá sanções previstas na LGPD, dos artigos 52 a 54. O descumprimento da LGPD pode gerar consequências graves para a instituição pública, inclusive no setor da saúde. Mas por que eu ponho inclusive no setor da saúde? Eu estou fazendo um recorte porque o nosso bate-papo é com vocês. Aqui é qualquer um, você entendeu? Eu recebo uma série de, infelizmente, de queixas de violência física em face de crianças e adolescentes, violência em face de pessoas idosas, violências ou então eu tenho um fluxo de informações extremamente restritos, extremamente íntimos. Mais do que a privacidade, eu tenho a intimidade violada. A mesma coisa vocês que trabalham na saúde. Aliás, nós temos uma interface de trabalho, né? O nosso prefeito, o Coronel Fábio Campos, sempre lembra que nós somos uma prefeitura integrada, né? Uma prefeitura só com suas ramificações técnicas e não subprefeiturinhas, como ele sempre fala. A ideia, o lembrete é essa transversalidade de dados. Então eu tenho casos que muitas vezes começam aí na saúde e vêm parar aqui nas SEMAS. Né? Como assim? Começa lá com uma agressão, passa por uma UPA, passa por uma OBS e vai acionar um conselho tutelar, vai acionar um assistente social, vai passar lá justamente sobre um CRAS, vai passar numa questão nossa de atendimento. Então a gente tem essa interface de dados entre secretarias, né? Então quando eu falo inclusive no setor de saúde, é inclusive em todo o setor público, né? É isso que eu quero dizer. Bom, as sanções possíveis. Pode vir lá uma advertência, uma multa que é aplicável às empresas privadas, né? Estou fazendo recorte, já pus aplicável a empresas privadas para vocês entenderem que não vai ter a multa para vocês. Uma publicização da infração, como a gente tem no jornal, né? Como eu comentei com vocês no que eu chamo aqui de bloco, no módulo de encerramento, tá? Um bloqueio ou eliminação dos dados, suspensão do funcionamento do banco de dados. Aquele banco de dados, às vezes, foi completamente corrompido, eu tenho que suspender aquele funcionamento. Tá? Então, tudo envolve essa questão de proteção e a sanção possível. E a responsabilidade do servidor? Obviamente que o servidor pode responder nas 3 esferas. Pode responder na esfera administrativa, pode responder na esfera civil e pode responder até criminalmente. Se ele agiu ali com dolo, com a intenção de produzir aquele resultado, ou com uma negligência, né? Não deveria fazer algo que ele fez no uso indevido de dados. Tudo vai depender do caso concreto a ser avaliado, né? Então tem que analisar e ver. Bom, vamos lá o resumo então do nosso módulo aqui, 30 minutos de aula. Segurança da informação é uma obrigação legal, ou seja, a lei determina. O encarregado de PO é peça-chave da proteção de dados. Boas práticas evitam falhas e responsabilizações. Vazamentos devem ser comunicados e gerenciados com seriedade. A ideia, então,
é justamente essa, né? Nós finalizamos então esse módulo. A gente reforça aqui que proteger os dados dos cidadãos é proteger a confiança em nós, proteger a confiança no serviço público. A segurança, ela começa no detalhe. Uma senha protegida, um cuidado com o manuseio ali dos papéis, dos prontuários, uma orientação correta ao paciente. No próximo módulo, nós vamos aplicar tudo isso aos casos reais, por exemplo, do SUS, mostrando como a LGPD se materializa no dia a dia aí da saúde pública, ok? Deixo aqui então para vocês, aqui, modo estúdio, material, o meu muito obrigado e até o nosso quarto módulo. Chegamos então ao nosso quarto, penúltimo módulo aqui do curso de LGPD para os servidores da saúde pública e agora é hora de trazer então tudo para a realidade, né? Como é que a LGPD se aplica aí nas unidades de saúde? Quais são as situações que exigem mais atenção? O que precisa ser feito na prática para estarmos em conformidade com a lei? Então a ideia, né, é nós verificarmos nesse penúltimo módulo erros comuns e orientações concretas para a gente poder aplicar desde já, tá? Então vamos lá ao nosso digníssimo material. Então, módulo 4, casos práticos, LGPD no SUS e adequações na Secretaria da Saúde. Eu lembro que eu deixei um último módulo aí de questões contemporâneas, tá? Vamos lá então. Os objetivos do módulo: a gente aplicar a LGPD às situações concretas da saúde pública, analisar casos e simulações comuns no atendimento à população e apresentar estratégias de adequação aí na Secretaria de Saúde, tá? E propor boas práticas específicas para o SUS. Vamos lá então. Vamos começar com casos práticos no atendimento do SUS, o que eu entendo como situações comuns no dia a dia, né? Então a ideia é analisar alguns exemplos de condutas que, embora pareçam simples, podem violar a LGPD, né? Isso é extremamente importante. Devia até colocado em vermelho. No seu material eu te mando em vermelho isso, para dar o devido destaque aí. Então, um caso: o prontuário deixado aberto no computador, ou até mesmo o prontuário físico aí, não sei qual que é essa realidade de vocês, o que não está digitalizado ainda, mas que se não é aberto no computador, que seja aberto ali sobre a mesa, né? O que isso pode acarretar? É um risco de acesso indevido, viola princípios da segurança e da necessidade, né? Qual a necessidade de deixar essa situação em aberto, essa situação vulnerável, né? Um segundo caso: o agente de saúde compartilha informações clínicas por WhatsApp, né? Mesmo por visualização única, pelo amor de Deus, não façam isso de forma alguma, né? Falta de segurança na comunicação. Por quê? Porque pode expor o paciente, né? Então não tem a menor condição de fazer isso. Um caso 3, lista com nomes de pacientes colada na parede, por exemplo, da sala de espera. Não estou dizendo o que acontece, né? São situações aí hipotéticas. Então a exposição desnecessária vai violar a privacidade aí do paciente, né? Ou dos pacientes. Um caso 4, o acesso indiscriminado aos dados no sistema por todos os funcionários. Falta de controle de acesso, né? É aquela questão da necessidade. Nem todos precisam ver todos os dados, né? A acessibilidade ela é limitada, né? Então, nem todos.
Vamos ao bloco 2, o fluxo de dados nas unidades de saúde, né? Então, o ciclo do dado na unidade de saúde. Desde a chegada do paciente até o encerramento do atendimento, os dados passam por várias etapas e cada uma exige cuidado, cada uma tem uma responsabilidade no manuseio desses dados. Então, quais são essas etapas? Primeiro, a ideia da coleta, o acolhimento, as fichas, o cadastro, né? Depois, o armazenamento, seja no sistema eletrônico, seja ainda no manuseio de fichas, de papel, de arquivos físicos. O acesso, quem vê, quem pode editar, quem compartilha, quem tem acesso para isso, quem tem acesso para ver, quem tem acesso para editar aquela informação e quem tem acesso para compartilhar aquelas informações. O compartilhamento entre setores ou com terceiros, tem que ter controle disso. A eliminação ou o arquivamento de determinada informação. Quem tem acesso, quem pode, quem não pode. Então, essas são as etapas dentro do ciclo do dado na unidade de saúde, do dado, da informação, né? Uma dica prática, mapear esse fluxo. Quando você mapeia esse fluxo, você ajuda a identificar os pontos frágeis e definir ações de proteção. Tem que entender, no caso concreto, como isso pode ocorrer. E o que fazer para se adequar, já que o bloco trata justamente disso. Saímos do bloco 2 com o fluxo de dados nas unidades de saúde e chegamos ao bloco 3, as adequações esperadas nas unidades e na secretaria. Quando eu ponho nas unidades, nas subunidades, você tem a secretaria sede, é ela que determina todos as suas unidades destacadas, né? Então, o que fazer para se adequar, né? Vamos ver o que cada unidade de saúde pode fazer aí de forma prática para estar em conformidade com a LGPD. Então, um checklist de adequações. Nomear um ponto focal ou encarregado interno. Então tem que ter. Não estou confundindo aqui com o DPO. Controlar o acesso aos dados. Já tínhamos visto uma segurança da informação por senhas individuais. Elaborar os termos de consentimento. Criar uma política de privacidade institucional. Estabelecer um canal para solicitações dos titulares. E aí eu deixei em destaque os verbos, né? Que o final, fazer os treinamentos regulares com as equipes. Então eu tenho que nomear, eu tenho que controlar, eu tenho que elaborar ou revisar, eu tenho que criar, eu tenho que estabelecer e eu tenho que fazer. São uma série de questões proativas dentro das adequações esperadas numa unidade de saúde da Secretaria de Saúde. Tem que pegar esse checklist e aí refazê-lo, ou fazê-lo, ou adaptá-lo dentro da realidade de cada um. As ações da Secretaria de Saúde: criar comissões de proteção de dados, mapear os sistemas e contratos com terceiros, monitorar vazamentos ou falhas de segurança, integrar a LGPD aos protocolos de atendimento. Cada um aqui que vai assistir vai identificar uma falha. Eu acredito que a Secretaria da Saúde, então, deva reunir, fazer um pós-curso. Fica aqui minha sugestão. Tem que fazer um pós-curso, tem que fazer uma roda dentro das unidades. Quem serão os coordenadores para levar, para justamente discutir o que está em falha, né? Então, não basta você estar assistindo, isso aí aqui não tem. Não, isso aí aqui não. Então, aí é a hora de você anotar, você faz a pausa, você assiste, você anota lá e você vai fazer o quê? Ó, eu preciso adequar isso, vai levar para o seu encarregado, a gente não tem isso e tem que se adaptar justamente à necessidade do que traz a nossa lei, né? Bloco 4, a LGPD e o PEC, né? O Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então,
O PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, é um sistema nacional que centraliza as informações do paciente em todo o Sistema Único de Saúde, né? Ele representa um avanço na continuidade do cuidado, mas também um desafio em termos de proteção de dados. Os riscos e cuidados, então, com esse prontuário eletrônico do cidadão. O compartilhamento indevido entre municípios. Lembrar que nós somos sede aqui, regional, uma sede administrativa de uma região metropolitana. Eu estou te compartilhando aqui com uma outra unidade de saúde. Muito cuidado com esse tipo de compartilhamento e de comportamento, né? Uma falta de autenticação adequada justamente ao acesso do prontuário do PEC, do Prontuário Eletrônico do Cidadão, um acesso sem justificativa, né? Está acessando aí por quê, para quê, né? Boas práticas, restringir perfis de acesso por função, treinar os profissionais sobre o uso correto, evitar imprimir ou deixar documentos soltos. E aí no bloco 5, como que a gente vai responder ao titular de dados, né? O cidadão pediu um acesso, o cidadão pediu uma correção, e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer, né? Então, a LGPD garante ao titular o direito de acessar, o direito de corrigir ou até mesmo de eliminar seus dados. E a unidade de saúde deve ter um fluxo claro para responder a isso, né? Então, não tem. Então, crie justamente esse fluxo. Então, as etapas básicas. Receber o pedido, seja físico ou digital. Identificou o titular, ele tem prova de identidade, que é ele, né? Está pedindo para editar, para corrigir, para editar, para alterar um dado que não é dele. Então, a autentificação de quem está pedindo a identificação, ela é primordial. Depois, encaminhar ao responsável interno, justamente para deliberar acerca daquela solicitação, daquele requerimento. E aí responder no prazo legal, preferencialmente em 15 dias. Né? Extremamente importante, né? Responder com transparência, evita conflitos e mostra respeito aos direitos do cidadão. Bloquinho curto, último bloco, vou chamar de matéria, agora nós vamos aos casos contemporâneos, os casos que eu fiz um recorte de 2023 até 2025 de casos que chamaram a atenção e que a gente às vezes no dia a dia nem identifica, né? Então trouxe vários casos, o que trouxe a reportagem, a fonte daquela reportagem para você acessar a matéria inteira, a resposta de alguns órgãos, né? Então a gente sai agora um pouquinho do âmbito da Secretaria da Saúde, a gente sai um pouquinho aqui do âmbito do município de São José do Rio Preto, da nossa prefeitura, e vamos ganhar o mundo entendendo um pouquinho como isso está funcionando, seja então em notícias internacionais, sejam em notícias nacionais, né? Desta forma, deixa eu entrar aqui, desta forma eu deixo aqui sempre então o meu muito obrigado, módulozinho curto. Voltamos na sequência com as questões contemporâneas até daqui a pouco. Chegamos então ao nosso bloco de encerramento do que eu chamo aqui de questões contemporâneas, para a gente tentar encaixar um pouquinho aí na nossa leitura o que tem acontecido no dia a dia que envolve não apenas a LGPD, mas a Lei de Acesso à Informação. Então eu separei algumas questões aqui, que eu denomino aqui ao bloco de encerramento, questões contemporâneas. Então, eu começo com a fraude do INSS, né? Todos nós temos acompanhado, né? Então teve inclusive a exoneração, o termo demissão é errado, tá? Teve a exoneração do ministro da Previdência, Carlos Lupe,
tem esse desconto indevido nos olerites aí dos aposentados. Então, em regra, né, as pessoas idosas, as pessoas que mais necessitam. E aí você fala assim, mas qual é a relação disso com tudo que a gente viu até agora? Então, olha só, deixei aqui uma fonte para vocês, o site do Metrópolis, né? E aí você chega aqui, olha que interessante. 2023. A reportagem do Metrópolis enfrentou resistência para obter dados. Mas o Metrópolis queria acesso aos dados com base no quê? Com base na Lei de Acesso à Informação. Aí o pedido inicial, protocolado em 25 de dezembro de 2023, foi ignorado pelo INSS. Após recurso, o acesso foi novamente negado, sob a alegação de que os dados eram sensíveis. A gente viu definição técnica de dados sensíveis e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mesmo com um novo recurso, a decisão foi mantida. Não é uma situação fácil, não é uma questão tranquila, né? Que serve muito para nós. Um órgão de imprensa formaliza o acesso a determinadas informações e prevaleceu a regra de não fornecer dentro da LGPD. Houve um recurso e o recurso foi devidamente negado, tá? Então, tá aqui um exemplo, não entrar no mérito, quem deferiu. Então aqui, recorte da imprensa para nós vermos. Vamos avançar. Bom, nós temos o hábito no Brasil de comemorar as questões a cada quinquênio ou década, né? De fazer obras, de fazer, até mostrei numa das aulas aí uma Constituição aqui com 30 anos, tal, e saiu uma reportagem no Estadão, link abaixo, né? Trazendo esse primeiro quinquênio da LGPD. Eu achei interessante, pensando em vocês, quando fui preparar aqui o curso, a aula, e trouxe então essa questão. Está lá, é o recorte da reportagem, como avançamos ao longo dos anos e o que ainda falta ser feito. Algumas coisas já foram feitas nesse interregno aí de 2 anos para cá, tá? O tempo rege o ato e o ato aqui foi em 2023. Então, sua entrada em vigor foi em setembro de 2020, mas as sanções por descumprimento dela passaram a valer apenas em agosto de 2021, né? Pensando em um lapso temporal razoável para que os agentes de tratamento, ou seja, aqueles que tratam dados pessoais no dia a dia, tomassem as medidas de adequação, né? Então já passaram, na prática hoje, 7 anos, né? Embora o cenário brasileiro ainda esteja engatinhando em comparação ao cenário europeu, nesses 5 anos de LGPD já foi possível observar certos avanços do setor privado e também os primeiros passos da autoridade responsável pela aplicação da lei, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou simplesmente a ANPD, como a gente já viu, né? De início, os agentes de tratamento considerados aqueles que tratam dados pessoais para fins econômicos, seja pessoa física ou jurídica, têm iniciado sua lenta conscientização sobre essa nova legislação. Em especial as empresas de tecnologia, conhecidas como Big Techs, que têm maiores recursos para investir nessa adequação. No entanto, pesquisam, não esqueça, pesquisa lá na referência de 2023. Indicam que 80% das empresas no Brasil ainda não se adequaram à LGPD até o início de 2023. Nós estamos já finalizamos, aliás, né, o primeiro trimestre de 2025. Então, obviamente, que esses dados aí, a gente espera, né, que tenha diminuído. E esse cenário até poderia se dar pela ausência de penalidades no descumprimento da lei. Mas ocorre que em julho deste ano, né, então lá deste ano de 2023, foi aplicada a primeira sanção pela ANPD. E a gente discutiu isso agora na aula do módulo 3, justamente pela questão da sanção, pela necessidade, eu até mencionei, né? Então observa que a gente ficou de fato 2020 a lei, né? Ali 2018 a lei, só em 21 que vem essa questão das penalidades
para implementar, para dar o tempo para se adaptar à lei, para poder ser responsabilizado, e a primeira punição de fato só 2 anos após. Olha que interessante. Então, esperei um tempo para me adaptar e a primeira sanção só 2 anos após, né? Mas é com a sanção que você vai ter a correção. Nem sempre, infelizmente, nem sempre, a lei por si só faz prevenção geral. Ela tem que trazer uma reprimenda, porque aí sim, por meio da reprimenda, fazer essa prevenção para quem não estava acreditando na lei. Então, em 2023, foi aplicada a primeira sanção pela NPD, e por isso, então, o aniversário aí de 5 anos, vem um momento de altas expectativas aos que assistem ansiosamente os movimentos dessa legislação no Brasil. Embora no Brasil ainda estejamos nos passos iniciais quando falamos sobre proteção de dados pessoais, já tivemos alguns importantes entendimentos definidos tanto pelo Judiciário quanto pela ANPD, né? Então, no tocante ao Judiciário, em 2020, então lá 5 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a proteção de dados como um direito fundamental autônomo, né? A gente vai ver que isso alterou, inclusive, o artigo 5º da Constituição Federal, que é a lei maior. Então, algumas ações diretas de inconstitucionalidades, me perdoem trazer agora aqui para o juridiquês no dia a dia. Então eu tenho aqui a menção dessas ADIs, eu insisto, isso aqui é o recorte da reportagem do Estadão, né? E mais a emenda constitucional 115, que altera, né, o artigo 5º da Constituição. Então, os direitos fundamentais são o alicerce de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Eu tenho aqui o novo inciso do artigo 5º, que é de 2022, né? Então, a Constituição Federal é a maior lei do país. O artigo 5º é o maior dentro da Constituição, aí com 79 incisos. Então, ele foi incluído, a Constituição Federal é de 1988, o inciso foi incluído em 2022 e trouxe lá que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Qual a importância prática disso? Eu trouxe para a maior lei do país. É como a gente fala no nosso meio do direito, eu constitucionalizei a questão. Eu trouxe de uma lei infraconstitucional, a lei, a LGPD, e trouxe essa proteção para a lei maior, né? Então a questão foi ali parar na Suprema Corte, a Suprema Corte que é, pelo menos teoricamente, a guardiã da nossa lei maior. Então aqui é um tema extremamente importante na prática, que pede eu sair um pouquinho aqui do seu mundo, da Secretaria de Saúde, e trazer para o mundo do nosso meio jurídico, mas não é o nosso meio jurídico, é o meio de todo mundo aqui, para entender. Todo mundo tinha que ler a Constituição, é a lei maior do país, né? Após, em 2022, então, a Suprema Corte entendeu, pela ação direta de inconstitucionalidade, que o compartilhamento de dados entre os órgãos públicos não pode ser irrestrito, ou seja, ele tem que ser restrito, né? Havendo que obedecer às limitações das leis, como a LGPD. Como tratamento apenas dos dados necessários e adequados à finalidade, que deve ser explícita e legítima, devendo ser devidamente publicizado ou compartilhamento, como nós falamos aqui em algum momento. Deixa eu molhar a garganta. Vamos lá. Então, já em 2023, então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, então ele é abaixo da Suprema Corte, entendeu que o vazamento de dados comuns não caracteriza dano moral presumido, né? Deixando espaço em aberto para entendimento sobre dados pessoais sensíveis. E na mesma decisão, afirmou que o rol do artigo 11 da LGPD é taxativo, de modo que não há dados pessoais sensíveis que não os ali expressos, conforme a gente estudou, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo módulo. Bom, saímos disso, saímos aqui
do recorte do Estadão, da reportagem dos 5 anos, e vamos agora para vocês entenderem sobre o guia orientativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi publicado em 2023. Tá aí a capa do guia. Tá aí o link, caso vocês queiram baixar o guia em PDF, tá? Então vocês entram aí, tá lá no site do governo federal, né? O guia orientativo, ou seja, a questão sobre o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas. É um documento publicado pelo próprio governo federal. Você quer aprofundar, quer entender o que traz esse guia, não passe vontade. Depois, em 2023, chegou o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas, né? Ele previu que seria considerado, então, o que é uma infração grave, o que é uma infração média, uma infração leve, o método de cálculo das multas, como a gente viu lá para a iniciativa privada, cessando as enormes especulações que se faziam sobre o assunto até aquele momento. Está aí também para vocês o link, claro que quando você receber, né, que não pela imagem, mas pelo link do seu material, você pode baixar o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas, tá? Bom, a gente já viu na reportagem do Estadão o primeiro processo administrativo de 2023. A Coordenação Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados concluiu o primeiro processo administrativo no dia 6 de julho de 2023 e que, para surpresa de muitos, foi direcionada a uma microempresa do setor de telecomunicações, né? A empresa recebeu uma advertência e terá que pagar ali uma multa de 14,4 mil, né? No caso, a ANPD verificou que o tratamento de dados pessoais estava ocorrendo sem respaldo legal, né? Foi apurada ainda a falta de comprovação da indicação de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né? O DPO, como a gente já estudou aí exaustivamente, no caso a indicação pela empresa, tá? E uma das lições aprendidas com a sanção aplicada à empresa de telecomunicações foi de que a ANPD também está atenta às pequenas empresas, o que comprova a importância da LGPD, independentemente do porte da organização, né? O valor da multa foi mencionado de acordo com o faturamento da empresa nos termos da resolução número 4, conhecida, como a gente viu aí 2, 3 telas atrás, como regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Então tá aí o primeiro processo administrativo. E como segunda lição, e provavelmente a mais importante, é de que a falta de colaboração com a ANPD e a ausência de preocupação com a LGPD poderão resultar em uma consequência financeira significativa, já que as sanções aplicadas podem chegar até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais por infração. E ainda mais importante, pode causar um dado reputacional, aí sim, né? Muitas vezes irreparável. Bom, há também uma agenda regulatória para o biênio 2023-2024. Você vai falar, Frederico, nós estamos em 2025. Eu sei, foi uma questão contemporânea que eu fiz um recorte aqui para vocês. Está ali a fonte também do site do governo, caso você queira ver esta agenda regulatória, que é, ou foi no biênio, um instrumento de planejamento que agregou aí as ações regulatórias prioritárias da ANPD, né? O objetivo foi conferir maior publicidade, maior previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório da autoridade, possibilitando seu acompanhamento pela sociedade e trazendo maior segurança jurídica na relação com os agentes regulados, né? E um dos temas de maior destaque da agenda foi justamente o que eu já apontei para vocês, o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas, né? Uma vez que a lei, a LGPD, determina que a ANPD deverá definir como ocorrerão as sanções administrativas às infrações à lei, bem como os critérios que orientarão o cálculo do valor das multas, né? Então o documento já foi produzido, conforme a gente já demonstrou aqui.
Outro tema relevante na agenda regulatória é o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, para o qual a autoridade já possui estudo preliminar aí que buscou coletar informações da sociedade. E aí, nesse caso aqui, envolve as nossas duas secretarias, principalmente, Saúde, SEMAS e a Secretaria de Educação, né? Interligada essas informações em relação às crianças e adolescentes. Observou-se, por exemplo, a necessidade de analisar os impactos de plataformas e jogos digitais disponibilizados na internet na proteção de dados de crianças e de adolescentes. E, no nosso caso aqui, os dados que nós coletamos, tendo em vista cada qual dentro da sua competência no exercício aí da secretaria, tá? Então a agenda trouxe 20 ações. O regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas. Os direitos dos titulares de dados pessoais. A comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação. A transferência internacional de dados pessoais. Um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O encarregado de proteção de dados pessoais. As hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. A definição de alto risco e larga escala. Dados pessoais sensíveis e as suas organizações religiosas. O uso de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. Está lá o link, mostrei para vocês, para baixar justamente esse regulamento, né? Anonimização e pseudonimização. Falta um i ali, me perdoem. No 14, o regulamento do disposto no artigo 62 da LGPD. Compartilhamento de dados pelo poder público. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Regulamento de critérios para reconhecimento e divulgação de regras de boas práticas e de governança. A questão dos dados pessoais sensíveis e os dados biométricos, as medidas de segurança técnicas e administrativas, né, incluindo aí padrões técnicos mínimos de segurança. A questão da inteligência artificial e, por fim, o termo de ajuste de conduta. Tudo isso, então, nessa agenda do biênio 2023 e 2024. Uma outra questão interessante, já agora para 2024, seguindo uma regra ali cronológica, foi a influência da LGPD, por óbvio, no Setembro Amarelo do ano passado. Então a gente pode fazer um recorte e ver o que a gente adapta para 2025. Está aí o link lá do blog do Fausto Macedo no Estadão, que trouxe essa questão, né? Então, na medida em que a proteção de dados e a saúde mental caminham juntas, sendo ambas essenciais para uma sociedade mais justa, também o fortalecimento da cultura de privacidade é um passo crucial para a construção de uma comunidade de apoio, né? A conexão entre privacidade, proteção de dados e saúde mental é mais profunda do que você imagina, e a LGPD surge aí como uma aliada, né? Visando garantir que informações sensíveis sobre tratamentos e condições não sejam expostas indevidamente. A gente tem toda uma questão que envolve, né, o tentante, né, que é a questão daquele que tenta atentar contra a própria vida, né? Nós temos uma série de regras no meio jornalístico de não você trazer o alimento dessas informações desnecessárias. Então a veiculação de um vídeo de uma pessoa tentando ali contra a sua própria vida, essas informações elas são sempre restritas de proteção, porque ela pode desencadear gatilhos nas pessoas que estão nesse quadro de saúde mental. Então o Setembro Amarelo é uma questão extremamente delicada de saúde mental, abraçada aqui com dado sensível por causa da LGPD, tá?
Então, mas como essa proteção se manifesta então no dia a dia, né? Qual o seu impacto no Setembro Amarelo, né? A era digital nos fornece, nos oferece aí inúmeras facilidades, mas também expõe nossas informações a riscos, né? Dados sobre saúde mental, quando expostos, podem ser utilizados para discriminar em processos seletivos, negar crédito ou até mesmo gerar preconceito e isolamento social, e por causa disso, e por causa desse isolamento social, a gente pode até provocar outros casos, né, que envolvam a prática do suicídio. Imagine ter a sua história de luta contra a ansiedade exibida em um fórum online, ou ser alvo de comentários maldosos por ter buscado ajuda profissional. Essa exposição pode minar a autoestima, pode intensificar sentimentos de vergonha e dificultar a busca por tratamento. Afinal, quem gostaria de procurar ajuda profissional se teme ser julgado e discriminado com base em suas vulnerabilidades? A discriminação antes confinada a interações físicas transcendeu os limites do mundo real e se infiltrou no tecido digital da sociedade. Se antes os preconceitos se manifestavam em olhares, comentários e atitudes, hoje são simplificados e disseminados pelas plataformas online. As redes sociais, em particular, configuram-se muitas vezes palco para a exposição de dados pessoais, tornando-nos vulneráveis a ataques e discriminação. As plataformas sociais, com seus algoritmos e bolhas de filtragem, contribuem para a polarização e disseminação de discursos de ódio. Algoritmos que priorizam conteúdos que geram engajamento podem amplificar narrativas negativas e estigmatizantes sobre a saúde mental. Essa dinâmica cria um ambiente tóxico, onde pessoas que sofrem com problemas psíquicos se sentem cada vez mais isoladas e vulneráveis. E além disso, a coleta massiva de dados pessoais permite a criação de perfis psicográficos detalhados, que podem ser utilizados para direcionar publicidade e direcionar comportamentos. Essa prática, conhecida como microtargeting, a depender do seu uso, poderá trazer informações falsas e manipular a opinião pública sobre temas relacionados à saúde mental. Então, diante desse cenário, a LGPD surge como um importante mecanismo de proteção, estabelecendo aí limites para o tratamento de dados pessoais e combatendo a disseminação de informações falsas e discriminatórias. Ao proteger dados sensíveis sobre saúde mental, a LGPD contribui para a desmistificação de doenças relativas ao intelecto, incentivando as pessoas a buscarem ajuda sem o forte receio de julgamentos ou discriminação. E além disso, a lei empodera os indivíduos, concedendo-lhes controle sobre seus dados e permitindo que decidam como e por quem suas informações serão utilizadas. Em um mundo cada vez mais conectado, a privacidade se torna um bem precioso. Ao proteger nossos dados, estamos investindo não somente em nossa saúde mental, mas também na de todos aqueles que nos cercam. A LGPD representa um passo importante nessa direção, mas é fundamental para a sociedade como um todo se engaje na defesa da privacidade e na luta contra a discriminação online, né? Nesse sentido, então, fomentar a cultura da privacidade dentro de casa, nas escolas e no ambiente laboral se faz mais do que necessário para além da proteção de dados, mas para a defesa de uma saúde, de uma vida saudável e digna. A influência da LGPD, então, no Setembro Amarelo, diante de todas essas informações, então, acaba então aumentando a proteção agora, com respaldo constitucional,
visto que alcança direitos fundamentais inequívocos e inegáveis. Dessa forma, temos direitos, mas do outro lado da moeda temos deveres enquanto sociedade uns com os outros, né? Ressalta-se, portanto, a importância deste contexto na campanha do Setembro Amarelo para a proteção de dados, né? A campanha visa conscientizar sobre a prevenção do suicídio, fazendo da LGPD uma aliada poderosa. Ao garantir a privacidade, a lei contribui para a criação de um ambiente mais seguro e acolhedor para aqueles que enfrentam problemas de saúde mental, incentivando-os a buscar ajuda e a romper o ciclo de isolamento e estigma. Nesse aspecto, a campanha aliada à LGPD não apenas protege dados pessoais, mas também fortalece o combate ao descrédito e à discriminação relacionadas à saúde mental, ao garantir que informações sensíveis permaneçam sob o controle dos indivíduos, além de aumentar a conscientização sobre o problema de saúde e sobre os deveres de todos com a privacidade e a dignidade humana. Na medida em que a proteção de dados e a saúde mental caminham juntas, sendo ambas essenciais para uma sociedade mais justa, também o fortalecimento da cultura de privacidade é um passo crucial para a construção de uma comunidade de apoio, onde cada pessoa pode se sentir livre de julgamentos e segura para cuidar de si mesma, com reflexos nos variados ambientes de convívio. Então, eu trouxe aí para vocês um recorte do que foi, né, a reportagem. Eu leio porque a reportagem dela não é da minha produção, não é a minha aula expositiva, ou seja, daquilo que eu estudei, daquilo que eu memorizei. Então, por isso, da leitura do blog aí do Fausto Macedo no Estadão. É um grande direcionamento para todos nós já para setembro que se aproxima, né? Acredito que já tenha toda uma preparação, um planejamento para a campanha do Setembro Amarelo. Estamos em maio, né? E daqui a pouco, setembro chega às nossas portas. Então, tá aí um grande direcionamento para isso. Um próximo caso, já agora em 2025, já finalizando, a ANPD, né, então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, notificou a Drogasil por uso indevido de dados dos clientes. Está ali o link da matéria da CNN Brasil, né? Então aqui um recorte da matéria. A ANPD notificou na última quarta-feira, lá da data, não lembro agora que mês que foi, a rede de farmácias Raia Droga Brasil no programa de fidelidade STIX e a Febrafar, Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias, pelo uso indevido de dados de clientes, né? A investigação da ANP iniciada em 2023, então 2 anos de investigação, apura o tratamento de dados pessoais realizados pelas redes de drogarias e operadores de programas de fidelização e benefícios, e apontou para a necessidade de medidas preventivas e corretivas por parte das empresas, né? A Coordenação Geral de Fiscalização do ANPD determinou a aplicação de medidas preventivas em relação à Raia Droga Brasil e à Febrafar, além de instaurar um PAS, né, um processo administrativo sancionador contra a Raia Droga Brasil, né? As medidas preventivas exigem que as empresas tomem ações específicas para se adequarem à LGPD, né? No caso aí da Raia Droga Brasil, as medidas preventivas incluem a oferta de uma forma de verificação de identidade alternativa à biometria para os clientes do programa Universe, a facilitação do acesso dos clientes a informações sobre o tempo de armazenamento de seus dados pessoais e a apresentação à ANPD de informações e documentos sobre como os dados pessoais sensíveis são utilizados para a criação de perfis e sobre o compartilhamento desses dados com a empresa RD Ads do próprio grupo aí da Raia Droga Brasil. Além das medidas preventivas, a Raia Droga Brasil também responderá então à PAS por possíveis infrações à LGPD relacionadas à formação de perfis comportamentais a partir de dados pessoais sensíveis, sempre, né?
com o objetivo de ofertar publicidade direcionada e obter vantagem econômica, tá? Mais uma questão, então, mais uma questão contemporânea, né? A transparência ou opacidade. Aí, no caso, como a má aplicação da LGPD ameaça a democracia. Aqui interessante, publicação na Folha de São Paulo, um artigo do ministro do Tribunal de Contas da União. Eu achei extremamente relevante esse artigo dele, porque ele faz uma contraposição entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Ele diz muitas vezes o seguinte, olha, como um mau uso da LGPD atrapalha a democracia no acesso às informações, né? Então aqui é a única vez que a gente vai fazer isso aqui no curso, eu trazendo um contrapondo, né? Não maculando, o artigo é dele na íntegra, mas eu achei justamente ele mostrando uma face ruim da LGPD num contraponto à LAI, a Lei de Acesso à Informação, tá? Então tá aí o link, publicado na Folha de São Paulo, né? Pelo Bruno Dantas, ministro e ex-presidente do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então aqui é o recorte na íntegra do artigo dele, e ele fala que quando se trata de interesse coletivo, a Lei de Acesso à Informação deve se sobrepor a regramento de proteção de dados que não pode ser desvirtuado, tá? Então, ele traz aqui um histórico, né, sobre essa questão de transparência de dados. Ele fala lá que em 1766 a Suécia, olha quando, século XVIII, tornou-se o primeiro país a consagrar em lei um princípio revolucionário, o acesso à informação pública como direito inalienável. 2 séculos e meio depois, o Brasil enfrenta um dilema que aqueles legisladores pioneiros talvez não tenham previsto. Como equilibrar a proteção de dados pessoais com a transparência de atos estatais? É uma grande pergunta. A resposta, como demonstra o relatório do TCU, julgado aí no último dia 12 de março, insisto, nós estamos gravando essa aula no dia 4 de maio, está na primazia de a Lei de Acesso à Informação, a LAI, sobre a LGPD, quando se trata de interesse coletivo, deixei sublinhado aí. O acórdão 516/2025 revelou que, olha que maluco, hein? 580.236 pedidos analisados entre 2019 e 2023, quase 31% foram indevidamente classificados como restritos. Em muitos casos, utilizou-se pretexto genérico da proteção de dados para negar informações públicas essenciais. Isso evidencia um desvirtuamento da finalidade da LGPD, que não pode ser usada para encobrir atos administrativos que devem ser acessíveis à sociedade. A relação entre privacidade e transparência exige um equilíbrio delicado. De um lado, a proteção de dados pessoais assegura direitos fundamentais do indivíduo. Do outro, a publicidade dos atos governamentais é indispensável para evitar abusos. Esse dilema já era perceptível no século XVIII, com Jeremy Bentham defendia que a transparência funcionava como um tribunal da opinião pública, capaz de conter desvios pelo simples temor da exposição. No entanto, com a consolidação da privacidade como um direito autônomo, surgiram desafios para essa equação. O caso Lebas, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, ilustra essa tensão. O tribunal reconheceu que a divulgação da identidade de um ex-criminoso após anos após o cumprimento de sua pena violava sua dignidade e privacidade, pois a informação já não atendia a um interesse público relevante. Essa decisão influenciou o desenvolvimento do direito ao esquecimento, que protege indivíduos contra a exposição indefinida de informações prejudiciais.
Contudo, esse raciocínio não pode ser usado para justificar a negativa de acesso a informações públicas. A experiência internacional mostra que privacidade e transparência podem coexistir. Na Alemanha, onde leis de proteção de dados existem desde os anos 70, contratos públicos e salários de servidores são divulgados integralmente. Esses dados são considerados de interesse coletivo. No Brasil, o Estado se fecha em fortalezas, dificultando o escrutínio público. O TCU mostrou que 67,6% dos pedidos de informação são atendidos na primeira instância. E quando negados, a taxa de sucesso dos recursos cai para apenas 13,9%. A Constituição de 88 não deixa dúvidas. A publicidade é um princípio estruturante da administração pública. Um exemplo universal da importância de transparência para a democracia pode ser encontrado no Freedom of Information Act, o FOIA, nos Estados Unidos. Desde sua criação em 1966, essa legislação tem sido utilizada para expor casos de corrupção, abuso de poder e ineficiência administrativa. O FOIA permitiu a divulgação de documentos essenciais para investigações jornalísticas, como os Pentagon Papers, que revelaram informações sigilosas sobre a Guerra do Vietnã. O Tribunal de Contas da União não tem se omitido e permanecerá vigilante sobre a observância da lei, garantindo que a proteção de dados não seja instrumentalizada para restringir indevidamente o acesso à informação. Rousseau afirmava em um contrato social que a vontade geral só se manifesta em um ambiente de clareza. Essa ideia foi bem sintetizada pelo juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Louis Brandeis, um dos mais influentes defensores da transparência e do direito à informação. E olha só, o Brandeis foi pioneiro na formulação do direito à privacidade. Sua célebre frase, "a luz do sol é o melhor desinfetante", reflete uma verdade inegável. Governos opacos minam a confiança da sociedade e abrem espaço para abusos. Permitir que a LGPD sirva de escudo para a opacidade não fere apenas a lei, mas o próprio pacto democrático. Afinal, sem transparência, não há democracia. Bom, extremamente importante o artigo do Bruno Dantas para fazermos uma reflexão também nos limites de aplicabilidade da LGPD. Temos mais dois casos aqui que eu trouxe, um recente sobre justamente essa divulgação de salários, né? A transparência nos salários. Então foi publicado agora no Estadão. Se a gente estava delimitando a questões de março de 2025, isso aqui é março, abril de 2025, portanto, estou numa ordem cronológica. A ANPD apresentou ao Congresso uma nota técnica sobre os jabutis incluídos no projeto de lei que torna crime hediondo homicídios e lesões corporais de membros do Poder Judiciário e Ministério Público. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o termo jabuti. Jabuti é o seguinte, é quando você coloca uma questão ali no meio que não tem, como é que eu vou dizer para vocês, uma relação temática com o objeto da própria lei, né? Muitas vezes. Então eu tenho uma lei sobre o controle remoto, sobre alguma questão. Aí eu ponho lá no meio, um artigo qualquer, alterando uma lei do pendrive. Mas qual a relação? Nenhuma, por isso que é chamado de jabuti. Mas aqui eu tenho até uma relação. Não é o objeto da lei, é um jabuti por causa disso. Né? O que aconteceu? Esse projeto de lei que está tornando o crime hediondo os homicídios e lesões corporais dos membros do Poder Judiciário e do MP, está dificultando o acesso à folha de pagamento dentro do portal de transparência, né? Então, no documento encaminhado aos parlamentares durante a tramitação, a ANPD sustenta que os artigos que tratam dos dados pessoais de juízes, procuradores, defensores públicos e oficiais de justiça não dialogam com a lógica impressa na LGPD. Tá? Então, isso está em andamento ainda, né? Foi uma questão.
Uma outra reportagem também sobre isso, né? Essa lá no Estadão, drible na transparência, né? Então, em meio a debate sobre super salários, Jabuti em projeto que pune de forma mais dura quem atenta contra juízes e membros do MP pode esconder o valor de contra-cheque desses servidores, né? O Congresso aprovou um projeto de lei que poderá dificultar aos cidadãos o acesso a informações dos contra-cheques de magistrados e membros do MP numa evidente afronta à transparência. Mas não só isso. A proposta pode dar margem à violação do princípio da igualdade, segundo o qual todos são iguais perante a lei, ao garantir a juízes, promotores e procuradores um tratamento diferenciado em relação ao resto da sociedade. Um outro caso... Vou tomar minha água aqui, peraí. XP comunica vazamento de dados de clientes e faz alerta para contatos suspeitos. Então, publicado aqui agora em abril de 2025, está aí o link na Folha, né? A XP comunicou nesta quinta-feira, então 24 de abril, um vazamento de dados que pode ter afetado um grande número de usuários da corretora e da plataforma Rico, braço da companhia. A falha de segurança afetou dados como número de conta, saldo, posição, nome do assessor e limite de créditos referentes ao mês de março. Também foram expostas informações cadastrais como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade, e sobre produtos financeiros contratados, sem os respectivos detalhamentos, limitando-se a informações binárias, como se possui ou não cartão de crédito e débito, seguro, consórcio, previdência e portabilidade de salário. Também foram expostas informações como senhas, assinaturas eletrônicas, biometria, CPF ou documentos de identidade, segundo informou a empresa em e-mail a clientes. E aí a resposta da XP, né? Reforçamos que a sua conta não foi acessada, nenhuma operação foi feita e seus recursos estão seguros e protegidos, diz a XP. Os recursos sim, mas os dados não. A companhia não esclareceu se toda a sua base de clientes foi afetada. Segundo o último balanço, o grupo contava então com quase 5 milhões de clientes ativos ao fim de 2024, né? Então, imediatamente, o que a gente já estudou, imediatamente, tão logo tomou conhecimento do acesso indevido, a XP adotou todas as medidas adicionais de segurança para solucionar o incidente com o consequente bloqueio e atuação na prevenção a fraudes. Os reguladores e as autoridades competentes já foram informados do ocorrido. Tá aí um caso prático, né? O vazamento ocorreu no último dia 23, questionada pela Folha sobre a demora de um mês para informar a falha de segurança, a XP diz que a comunicação só poderia ser feita após a apuração do ocorrido, porém o acesso foi interrompido imediatamente. E a companhia ainda diz que, tecnicamente, não foi um vazamento de informações e sim um acesso indevido. Então, aquilo que a gente estudou sobre acessibilidade, né? E quem pode acessar o quê, né? Então, um acesso indevido de uma base de dados que se encontrava hospedada em um fornecedor externo e que seus sistemas não foram afetados. Está aí um grande exemplo, né? Da limitação de acesso a determinados dados. E o nosso último caso, isso está no Estadão de ontem, né? Ontem aqui, 3 de maio, TikTok é multado em 550 milhões de libras aí, de euros, né? Por vazamento, não, Irlanda, né? Então, libras, por vazamento de dados, né? Então, o TikTok foi multado aí 530 milhões por volta de 3,3 bilhões de reais por violar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o que deu base para a gente fazer a LGPD, né? Uma legislação da União Europeia. Conforme a acusação, a empresa havia transferido indevidamente informações pessoais dos seus usuários para a China. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda foi quem conduziu a apuração e anunciou a penalidade, uma das maiores impostas pela legislação europeia.
A multa agrava os desafios enfrentados pela proprietária chinesa do TikTok, a ByteDance, que já enfrenta dificuldades nos Estados Unidos, que força a venda da plataforma a uma empresa não chinesa, sob pena de ser banida do território americano caso não cumpram a ordem, né? As autoridades irlandesas disseram que o TikTok agora deve suspender as transferências de dados para a China. Os órgãos reguladores europeus disseram que os fracos mecanismos de segurança do TikTok colocaram em risco as informações sobre os usuários em todo o bloco de 27 países. As autoridades irlandesas disseram ainda que o governo chinês, de acordo com suas leis antiterrorismo e anti-espionagem, poderia ter obtido acesso aos dados desses usuários, né? A resposta da TikTok tem cerca de 175 milhões de usuários em toda a Europa, disse em um comunicado que está em conformidade com as leis da União Europeia. A empresa diz que nunca recebeu uma solicitação de dados de usuários europeus das autoridades chinesas e nunca forneceu dados de usuários europeus a elas. O TikTok afirma também que planejava recorrer da decisão, um movimento que poderia estabelecer uma batalha judicial de anos entre ela e o governo irlandês, que é o principal regulador do TikTok na Europa. A sede europeia da TikTok fica na Irlanda e seu governo é responsável, então, pela aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Bom, um resumão, então, aí, deixa eu voltar aqui, um resumão, então, do curso, né? Um resumo do curso aí, voltar com a minha carinha velha aqui na sua tela. Bom, lembrar, para a gente fechar, a LGPD, ela protege a dignidade da pessoa humana, né? O dado pessoal é um bem jurídico a ser protegido. A saúde pública, ela lida com dados sensíveis e deve então redobrar cuidados. Ações simples fazem a diferença. Bom senso, discrição e responsabilidade. E por fim, o compromisso com a privacidade fortalece então a relação entre servidor e cidadão. Meu muito obrigado pela paciência, por acompanhar aí durante esses 5 módulos, não um curso, não um tratado, mas um bate-papo acerca da LGPD. Espero que você tenha aí gostado, que você tenha acrescido alguma informação. Os meus dados, todas as redes sociais, nossos contatos estão lá da abertura, desde a primeira aula. Fiquem à vontade, contem conosco, bom curso e até uma próxima oportunidade. Segue aí o meu muito obrigado e um abraço.